Olá, meu nome é Adele Regina, eu sou cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras e hoje temos resenha no canal chamado Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. Bom, eu vou começar dizendo uma coisa aqui clara pra vocês. A Bruxa Negra de Salem existiu. Só que ela foi apagada. Não sei por que ela foi apagada, né, gente? Por que será? E essa é a parte mais incrível desse livro. É um livro que conta uma narrativa histórica, só que ficcional. Porque o que Maryse Condé propõe é recontar essa história. É reescrever essa narrativa pela nossa perspectiva. E ela reescreve a narrativa pela perspectiva de Tituba, que é sensacional, né, minha gente? A gente tá aqui o tempo inteiro falando sobre novas narrativas, construções de novas narrativas, reconstruções históricas, reconstrução do eu, enfim. Nada mais justo do que pensarmos nessa literatura ficcional e pensarmos em utilizar da nossa história apagada, queimada, destroçada, para recontar mesmo nossas narrativas a partir do nosso viés e nosso olhar ancestral. E Maryse Condé faz isso perfeitamente. Foi recebido da Rosa dos Tempos, tá? Nosso parceiro de 2019, recebido da Rosa dos Tempos. Maryse Condé é uma escritora negra, redundante, mas vocês entenderam. Escritora negra que nasceu em Guadalupe. Ela é feminista, é professora emérita de francês e filosofia românica na Columbia University. É autora de mais de 20 livros, mas esse é o primeiro livro dela que chega em nossas mãos. Ele foi premiado no Grand Prix Littéraire de la Femme em 1986 e no Grand Prix de Jeunes Le Couture de 1994, não sei falar francês, mas é isso aqui. E ele tem um prefácio de nada mais nada menos Conceição Evaristo, que eu vou ler um pequeno trecho simbólico. Ela falando sobre justamente essa reconstrução histórica, né, e ficcional, partindo dessa premissa de repensarmos nossas histórias e fazer com que elas sejam ponto de orgulho para nós. Ela escreve o seguinte: uma geografia afetiva é conclamada em todo o texto pelo rememorar da personagem na contação da sua história, a lembrança de espaços físicos, assim como há uma convocação de espaço-tempo dos ancestrais, dos mortos, a se intrometer, a participar na vida dos vivos. A memória da escravização vivida pelos povos africanos diversas vezes é conclamada pela personagem, na mediação dos sofrimentos pelos quais ela passa no presente. É justamente essa construção que a gente tá falando aqui. Geografia afetiva, minha gente. Espaço-tempo dos ancestrais. Só isso aqui já valeu. Tipo, não precisava nem ler, já valeu aqui, ó. Só esse enunciado aqui que Conceição Evaristo faz muito bem. E aí Tituba conta a história, começa contando a história da mãe dela, porque ela não sabe, na verdade, quem é o pai. E acaba que ela é adotada por um homem que realmente a ama, assim. E ama a mãe dela, só que ela vê o assassinato da própria mãe. E isso marca a trajetória toda da vida dela, apesar de que ela vai encontrar outra pessoa que ela foge, né? Porque, enfim, nessa época as pessoas eram realmente enforcadas em praça pública e mostradas para todo mundo ver. E ela foge e é adotada por uma outra mulher que é sua mentora espiritual, digamos assim. E acompanha, apesar de morta, acompanha ela. Tanto a mãe quanto o pai adotivo, quanto essa mentora, acompanham ela na vida dela inteira. E aí é muito doido porque existem momentos na escrita. É uma parada que eu já falei em alguns outros vídeos aí, se vocês me acompanham regularmente, que é para além do sabote. É uma questão de você, de auto-sabotar. É uma questão de você realmente olhar e não conseguir enxergar suas qualidades, sabe? E Tituba às vezes tem isso. Ela sabe apesar dela saber quem ela é em muitos aspectos, tem tempos que ela se coloca nesse lugar de, tipo, quem vai gostar, né? Então, quando ela encontra o amor, assim, que ela larga tudo pra viver esse amor, a mentora dela diz, você vai sofrer. E ela sustenta isso até o final, assim. Leiam. Angela Davis escreve assim: quando Tituba reclama seu lugar na história dos julgamentos das bruxas de Salem, o registro histórico daquela época e também toda a história do processo colonizatório é revelado para ser seriamente interrompido. E é justamente isso, é pra dizer que ela existiu ali, ela existiu naquele contexto, que as bruxas de Salem não foi só na perspectiva do branco colonizador, mas também tem a narrativa negra nela. Apesar de ela ser esquecida, porque tipo, quando vocês lerem, vocês vão entender, ela é esquecida nessa história, ela é sobrevivente e esquecida nessa história, mas ela existe. E aí Maryse Condé vem trazer pra gente justamente isso aqui, ó, existiu a Bruxa Negra de Salem. E ela é tão incrível quanto toda uma história forjada e formada pela história dos vencedores, né? 2 trechinhos aqui do livro, né?
Em minha impotência e desespero, me pus a acariciar a ideia de me vingar. Mas como? Eu construía planos que rejeitava ao amanhecer para recomeçar a considerá-los ao cair da noite. Eu quase não comia, não bebia. Eu vagava como um corpo sem alma, embrulhado no meu chale de lã ruim, seguido por 1 ou 2 gatos pretos, enviados sem dúvida pela boa Judah White, para me lembrar de que eu não estava sozinha. Não era de se espantar que os habitantes de Salem tivessem medo de mim. Eu tinha um ar temível. Temível e medonho. Meus cabelos eu já não penteava, tinha formado uma espécie de juba em torno da minha cabeça. Meu rosto se cavava e minha boca estourava em pudica, tensa a rachar sobre minhas gengivas inchadas. É essa descrição que eu falo, né? Que ela, ainda que ela saiba quem ela consegue... como se ela deslocasse o olhar, né? Tipo, se visse de fora. E aí ela fala um outro trecho aqui que ela, tipo, se decepciona com os brancos, digamos assim. Confesso que sou ingênua. Eu estava convencida de que mesmo uma raça infame e criminosa poderia produzir indivíduos sensíveis e bons, como a árvore atrofiada pode dar frutos generosos. Eu acreditava na feição de Betsy, temporariamente desgarrada, sabe-se lá por quem, mas a qual eu não precisava me desesperar para reconquistar. Eu me aproveitei do momento em que a senhora Paris desceu para responder a um bando de curiosos que desejava saber a notícia das crianças, antes de subir para os seus aposentos. Não vou contar o resto, porque é um spoiler grandão. Mas... ela dialoga com você, né, sobre as perspectivas dela e a compreensão dela enquanto ela, mulher negra, acusada de bruxaria em Salem, e as relações que ela tinha dentro das casas, né, porque nessa época, ela traz isso várias vezes no livro, é como se, por ser negro, isso já era um pecado. E aí, porque tipo, como é que Deus poderia fazer uma pessoa nessa tez, né? E aí isso marca bastante esse lugar de Tituba e ela sempre volta e fala. Então esse livro fala de amor, fala de afeto, fala de relações brancos e negros em condição de escravização. Fala de encontros, fala de retorno à terra natal, enfim. Eu aconselho vocês a lerem, porque é uma narrativa de uma perspectiva completamente diferente do que a gente já falou aqui no canal. É uma narrativa histórica, ficcional, porque as bruxas de Salem de fato existiram, mas Maryse Condé reconta a história especificamente de Tituba, então é incrível. Começa com uma porradinha no peito, mas depois vai aliviando, depois tem umas outras porradinhas no peito, uma sobe e desce, um alto e baixo, mas vocês vão gostar. Confia em mim, vai por mim. Então aqui, ó, Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, Maryse Condé, é um romance. Se inscreve no canal, Facebook, Instagram, ativa o sininho pra saber todas as novidades e vem com a gente. Tchau! Porque o que Maryse Condé propõe é recontar a nossa... Vocês estão entendendo? Impudica, né? Impudica, amiga, impudica.